Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, editora Autografia, juntamente com a minha esposa, Eleusa Cristina. Quero agradecer a todos os internautas que têm acompanhado os vídeos, que têm analisado tudo com lógica, com sentido, né, que têm dado seus likes, que têm compartilhado, que têm feito seus comentários. Lembrando que hoje é dia 8 de março de 2019. Parabéns às mulheres pelo seu dia internacional. Tá? Talvez você até esteja assistindo em 8 de março de 2050 ou do século 22, porque as gerações estão chegando e vai continuar chegando, são seres espirituais que estão chegando à Terra o tempo todo e outros que estão saindo. E hoje a gente vai estar falando sobre a segunda parte do ciclo da vida. Eu gravei o primeiro vídeo, a primeira parte, e essa é a segunda parte. Antes eu queria trazer uma mensagem, tá? De Paulo mesmo, tá? Que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mesmo sabendo que há erros de tradução na Bíblia, que há inúmeras contradições bíblicas, mas existe a essência e muitas coisas que têm sentido e têm lógica, que inclusive eu mesmo vivi muitas experiências e vivo até hoje, tá? Lembrando que eu sou um de milhões que estão vivendo. E hoje a gente vai falar sobre um ator, vou botar um vídeo aqui de um ator famoso no mundo, tá? Que viveu uma experiência impactante e vou compartilhar com vocês essa experiência. A gente vai falar também do Glauco, tá? Mas vamos lá. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as mais profundas de Deus. Porque qual dos homens, nós não somos o homem, eu sempre falo isso aqui, né? Nós somos o espírito, o ser espiritual num corpo de homem ou num corpo de uma mulher, tá? Nós somos o ser. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele, olha o que ele fala, que nele no homem está, o espírito que está no homem. Quando ele fala aqui é no sentido geral, que está no homem, que está na mulher, que está na criança, que está no idoso, o espírito, tá? Vamos lá. Por isso que o corpo tem que voltar ao pó e o espírito que volta a Deus, que volta ao seu reino real, à sua casa real, tá? Então vamos lá. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus. Então ele fala aqui, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Por isso que Jesus fala, lá nos Evangelhos, que para Deus não existe morte. Para ele todos estão vivos. Quem? O Espírito. Nós somos imortais. Somos eternos, tá? Não existe morte para nós. Existe para o nosso corpo. O corpo do Douglas vai à Terra. Mas o Espírito continua seguindo o seu caminho, tá? Hoje a ciência estuda isso, né? A gente vê aí a física quântica, a mecânica quântica, né? Vários médicos, neurocirurgiões dando relatos sobre isso, comprovando que a vida continua após a morte, né, do corpo físico. Mas vamos lá. Mas que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente por Deus. Por isso que nos meus vídeos eu não gosto de botar nada de comercial, essas coisas, tá me entendendo? Quando eu prego, dou palestra nos lugares, não cobro nada. Quando é conversado alguma coisa, vou gastar uma passagem, eu vou fazer um lanche, tá me entendendo? Não tem esse negócio, não, 10 mil não.
E se a pessoa tiver, se não tiver, eu vou esperar uma condição, né, de eu ter um dinheiro à parte para me poder ir lá e dar palestra, falar do amor de Deus, do amor da vida, falar da expansão da consciência, que é a mente, né, é a mente de Cristo, é ter uma mente aberta, né? Então a gente, tudo gratuitamente, sem intenções financeiras. Os livros é revestido dinheiro com a finalidade de ajudar pessoas, famílias, em todos os sentidos que tu possa imaginar. Mas vamos lá, porque eu trabalho, pessoal, sou empregado, tá me entendendo? E quero continuar trabalhando até o dia de eu ir embora. Aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, sabedoria humana. Paulo está dizendo que todo o conhecimento que a gente tem está vindo da onde, pessoal? Desperta, vamos raciocinar. Está vindo do mundo espiritual, não é nada humano, tá? Então é mais uma prova que nós não somos o corpo. Vamos lá. Mas com aqui o Espírito Santo ensina, tá? Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, tá me entendendo? De Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem só espiritualmente. Por isso que às vezes você vê fulano, eu achei que fulano estava maluco, isso, aquilo, mas não, ele não consegue entender porque ele não está na sintonia. Ele não está na mesma vibração espiritual. Para você ter um contato, como eu tenho contato, volta e meia com os seres espirituais, todo dia tem experiência, né, fora do corpo. Quando não é todo dia, dá um intervalo de não ter 1 ou 2 dias, lúcido, estou falando lúcido, tá? 1 ou 2 dias que eu não tenho às vezes a lucidez, mas todo dia praticamente, quase todo dia eu tenho a lucidez dos 2 mundos. Então o que acontece? Quando eu tenho essa lucidez e volto e conto algumas coisas para vocês, outras eu não conto, eu guardo comigo, outras eu não gravo em vídeo, mas eu escrevo, né? Então quando eu tenho essa lucidez, eu estou na sintonia, estou na mesma vibração, e nem todos estão na mesma vibração, nem todos estão na mesma sintonia, é o que Paulo fala aqui. Aquele que não está na mesma sintonia, o que acontece? Aquele homem é maluco, aquela mulher é maluca. Primeiro que nós não somos nem o homem nem a mulher, nós somos espíritos, seres espirituais em corpos de homem. Só estamos atuando aqui, aprendendo, nessa escola maravilhosa, crescendo, evoluindo. Tá me entendendo? Evoluindo. Então ele diz aqui, Paulo, olha, aí ele diz aqui, mas o que é espiritual, olha o que ele fala aqui, discerne bem tudo, tudo, e ele de ninguém é discernido, tá me entendendo? Que tem coisas que ele vai entender de uma tal forma que a pessoa não vai conseguir alcançar o nível dele. Ele até vai tentar de uma forma simples, como alguns comentários que eu recebo, direto, eu recebo comentários assim, de pessoas que falam muito obrigado, porque eu sempre li essa passagem na Bíblia e eu nunca tinha entendido, o Senhor explicou de uma forma simples. Só que aquela forma que eu expliquei, eu entendi algo a mais. Eu tive que ir codificando, lapidando o que eu entendi, para mim levar para aquela pessoa de uma forma simples. Ou, às vezes, uma mensagem subliminar para ajudar ela a despertar e ela entender que aqui é uma passagem, a entender que o fim do mundo é individual, entender que o arrebatamento é individual, é do espírito, o corpo tem que passar pela morte, tá me entendendo? Abrir os olhos dela que existe todo um processo, tá me entendendo? Existe todo um processo, que existem partes na Bíblia que são alegorias, que são ilustrações, que são parábolas, tá me entendendo? Que são exemplos. Se você se aprofundar mais, você vai entender isso. Aí você, poxa, eu entendi uma parte aqui. Poxa, o dragão, está escrito lá em Apocalipse. Que dragão? Não tem dragão nenhum, tá me entendendo? Que aquilo tudo é simbologia, e sem contar os erros que existem, né?
Então, nesse sentido, você vai buscando, aí você vai entendendo, tá? Aí você vai entender. Porque conheceu a mente do Senhor, aí diz aqui, discerne as coisas espirituais. Porque quem conheceu a mente do Senhor, Paulo fala, para que possa instruí-lo, quem conheceu a mente de Jesus para que possa instruí-lo? Então, olha só, eu sempre falo isso nos vídeos também. A mente de Cristo. Jesus chegou na Terra, foi crescendo, como um adolescente normal, criança normal, vivendo as experiências humanas. Ele é um ser espiritual, nosso irmão, que veio de uma outra dimensão. E ele foi vivendo as suas experiências, foi crescendo. E quando ele despertou para o seu ministério, começou a desenvolver o seu trabalho. Ele já sabia o que ele tinha que fazer aqui. Aí vem aquela questão que eu sempre falo, Jesus não fundou templo, começa por aí. E nem mandou ninguém fundar o templo, ao contrário, ele deixa claro que nós somos o templo. Aí a questão da pessoa, como eu gravei num vídeo, você quer tomar pílula vermelha ou quer tomar pílula azul? Matrix. Pílula vermelha vai te mostrar a verdade. E a azul você vai continuar na ilusão, você vai continuar dentro de uma prisão, de uma caverna. Do que é a realidade, esse mundo aqui tudo é ilusão, a gente está aqui para aprender, que é uma escola, tá? Um laboratório, vivendo experiência para aprender, desenvolver e evoluir. E a gente vai falar, esse ator, que eu vou passar o vídeo, ele fala sobre isso, tá? Ele fala sobre isso e a gente vai estar comentando sobre esse vídeo, tá bom? Então Jesus, quando ele veio, ele já sabia o que ele tinha que fazer. E assim ele fez. E outra, ele não morreu pelos pecados. Já gravei um vídeo falando sobre isso. Da humanidade, não. Ele veio cumprir uma missão e nos mostrar compaixão, perdão. Porque se ele morresse pelos seus pecados e os meus, eu não prestaria conta, eu não daria contas. Se o cara pagou minha dívida, se o irmão pagou minha dívida, eu não tenho que prestar conta de nada, já pagou. Nem vou aparecer lá onde ele pagou minha dívida. Agora a Bíblia diz de Gênesis, Apocalipse, e a vida nos mostra isso. A lei da colheita nos mostra isso. Você colhe o que você planta. Tem outro detalhe, você está pagando o que você deve. Por isso que ele morreu pelos pecados. Ele morreu por nós. Por que por nós? Ele saiu de uma outra dimensão, de um reino que não é deste mundo, que nós também não vemos, não somos desse mundo, para nos ensinar aqui, nos mostrar o equilíbrio, o amor, o perdão. Procura aprender, evoluir, crescer, desenvolver, né? Então, para você entender, Paulo fala assim, quem é que pode destruir o próprio Jesus? Ele já veio preparado, ele já estava pronto. Ele se preparou antes de vir. Mas nós temos a mente de Cristo. Opa, aí Paulo fala. Como nós temos a mente de Cristo, a gente começa a entender o sentido da vida. Começa a entender o ciclo da vida, né? E a gente começa a entender por que que Jesus foi nas partes inferiores após a sua morte física, né? Diz lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos. Olha só, ele pregou aos espíritos. Não está dizendo, Pedro, que ele pregou aos espíritos em corpos físicos, quer dizer, aqui na terra. Ele pregou aos espíritos, tá? Nas prisões espirituais, tá? Os quais em outro tempo foram rebeldes, em outro tempo, em vidas passadas, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, 8 almas se salvaram pela água. Quer dizer, Jesus, ele foi nas prisões espirituais pregar, tá, aos espíritos, que também com uma verdadeira
figura agora vos salva, batismo, não no despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para uma boa consciência. Olha a consciência aqui, que somos nós, pela ressurreição, né? Então, um detalhe interessante. Jesus ele foi pregar aos espíritos, aos quais estavam em prisões espirituais. Olha o mundo espiritual aí de novo. Entendeu, pessoal? É o mundo físico e o mundo espiritual. Eu já tive, foi uma experiência só, foi duas ou uma, eu anotei. Eu tive uma experiência que eu fui a uma prisão espiritual e vi várias pessoas presas em um campo magnético, que no mundo espiritual tudo é magnetizado, nós somos energias em corpos físicos, né? Por isso que nós não morremos, a energia não morre, ela é eterna. E vi seres espirituais presos ali, né? No mundo espiritual, em forma de... mediante ao que passaram, o que fizeram, vamos dizer, a lei da colheita, o que fizeram, colheram do lado de lá. Por isso que a gente tem que plantar o bem, integridade, amor, retidão, paz, né? E quando nós começamos a plantar o que é bom, o que nós vamos colher? O que é bom. Quando nós plantamos paz, nós vamos colher o que? Paz. Plantei amor, vou colher o que? Amor. Plantei hospitalidade, as pessoas vão ser hospitaleiras comigo. Bom dia, boa tarde. Plantei educação, por exemplo, no meu trabalho, bom dia, boa tarde, boa noite. No portão, eu já tenho o hábito de abrir para as pessoas que passam. Ou bom dia, eu abro o portão, sou porteiro noturno. Boa tarde, dona Eliane. Oi, Daniele, bom dia, boa noite, tudo bem? Então assim eu faço. O seu, lá tem o Roberto, bom dia, Roberto Carlos, o nome dele é Roberto Carlos, brinco com ele. Muitas emoções, né? E ele gosta também do Roberto Carlos. Aí eu abro o portão, ele passa. Então, isso são o quê? São coisas que a gente vai plantando para colher lá na frente. Tá me entendendo? Tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Você chega lá, você é olhado de outra forma, porque eles sabem, têm acesso do que você faz aqui. Certas informações, né? Porque você passa a ser um espelho, mas não é para todos. Mas as pessoas conhecem, né? Os espíritos conhecem. Sem contar que em outras existências passadas, que eu vou falar aqui sobre a inconsciência, eu vou gravar um vídeo falando sobre o estudo que eu fiz da inconsciência, é ali que estão todas as existências passadas, né? Então, nessas existências que se passaram, e a gente vai ver aqui no vídeo, né, ele fala sobre isso também. Ele teve uma experiência, ficou mais de 1 hora morto fisicamente e voltou depois. Uma história impactante que está se espalhando pelo mundo inteiro. Só que ele é mais um caso, dentre vários que estão surgindo, né? Então, meu amado e minha amada, o que você tem plantado, né? Então, essa é a segunda parte do ciclo da vida, né? O ciclo da vida. É uma mensagem que foi a mim revelada e eu estou passando para você. Revelado, eu falo no sentido teológico, né? Porque aqui no canal são pessoas, temos aqui no canal católico, evangélico, budista, sem religião, ateu, né? Vários entram em contato, todos que podem entrar em contato comigo entram, compartilham suas experiências, e eu vou estar compartilhando também a experiência do meu irmão Glauco, né? Acho que é Glauco, foi o Glauco, né? Ele compartilhou a sua experiência comigo, mediante uma que eu tive, e a gente vai ver isso, tá? Na terceira parte do vídeo, tá bom? Essa é a segunda parte, e aqui eu vou finalizando o vídeo, e vou gravar a terceira parte para você ver a terceira parte, para ela não ficar muito grande. Às vezes você quer assistir, as pessoas às vezes falam, né? Os internautas às vezes entram em contato, poxa pastor, eu queria tanto ver, mas o senhor falou tão extenso, eu estava ocupado, eu tinha compromisso, isso e aquilo, comecei a ver, tal. Então vamos fazer por parte agora, tá bom, pessoal? Gratidão,
Um forte abraço a todos aí, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou voltando aí na terceira parte, tá? Canal no YouTube, Douglas Cavalcante, Projeto Vitória Cristina, e no Facebook, página Livre Entre o Céu e a Terra e Projeto Vitória Cristina. Você vai me encontrar lá. Gratidão a todos aí, um forte abraço. Meu WhatsApp é 21 986 31 6630. Shalom Adonai.